Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Bruno Oliveira, sou professor de Direito Eleitoral e hoje nós passaremos a análise das configurações para as eleições 2020 a partir de dados retirados das eleições de 2016. O porquê desse vídeo? Em 2017, a Emenda Constitucional 97 de 2017 proibiu, vedou que haja coligações proporcionais, ou seja, a partir deste ano de 2020, não é mais permitido que partidos políticos se unam temporariamente para juntar forças para eleger os candidatos às eleições proporcionais, tais quais os vereadores. Então, os partidos políticos agora, eles vão disputar isoladamente as eleições. E isso vai mudar as configurações dentro das câmaras municipais, porque os partidos políticos precisarão agora, mais do que nunca, estar mais próximo do eleitorado e convencer o eleitorado a escolher aquele candidato, a escolher aquele partido político. E nós vamos analisar aqui a configuração das eleições 2016 do município de Uberlândia e como seria esse cenário para 2020 a partir dessa mudança. Primeira informação que nós temos, que é relevante para os nossos estudos, é sobre o eleitorado. Em 2016, outubro de 2016, a última eleição municipal, Uberlândia apresentava 478.242 eleitores. Em fevereiro de 2020, é claro que nós vamos ter alterações mais para frente, mas não vai mudar muita coisa não. Em fevereiro de 2020, o número passa para 484.814 eleitores. Portanto, nós tivemos um aumento de 1,4%, 1,5%, bem baixo. Não é? Ou seja, para todos os nossos cálculos, nós vamos ter que levar em consideração esse aumento de eleitores, que é claro, muito irrisório, mas temos que levar em conta nos nossos cálculos. Né? Outro ponto importante, nós temos aqui, em 2016, o número de votos que nós tivemos para os vereadores. Ao todo, nós tivemos 385.705 votos. Estou contando todos os votos, incluindo também aqueles que votaram em branco, que votaram nulo. Tá? Para 2020, a estimativa é que nós tenhamos aí 391.105 votos, levando em consideração essas margens de aumento do número de eleitores. Em 2016, o número de votos válidos, o que são os votos válidos? A gente tira aqueles votos em branco e votos nulos. Esses não são contabilizados nas eleições. Então, se você vota em branco ou se você vota em nulo, isso não vai alterar em nada o resultado das eleições. Existe um mito que a galera pensa que votar nulo, votar branco, se for mais de 50% de votos em branco ou nulo, anula a eleição. Mentira! O que anula a eleição são votos irregulares, votos ilegais, votos ilícitos. Tá bom? Dos votos válidos, ou seja, nós tivemos ao todo 338.193 votos válidos. Do número total de votos, correspondeu a 87,68% dos votos totais. É um número bacana, número alto. Tá? Para 2020, a estimativa é que nós tenhamos ali um número total de votos válidos por volta de 332.439, levando em conta um percentual menor, 85% dos votos totais, por conta de todo o cenário que nós estamos passando, caso ainda permaneçam as eleições para 2020, não é? E também, infelizmente, esse cenário do coronavírus em nosso país e no mundo. Então, nós vamos ter uma queda considerável, com toda certeza, em relação ao número total de votos válidos. Bom, quanto ao número de cadeiras, Uberlândia apresenta 27 cadeiras na Câmara Municipal. Portanto, nós preenchemos ali 27 vereadores. Por que 27? Porque na Constituição Federal diz que para aquele município que tem mais de 600 mil habitantes até 750 mil, pode ter até 27 cadeiras na Câmara Municipal. E Uberlândia, com base na estimativa de 2019, tem 691 mil e pouco, ou seja, está dentro dessa margem, possibilitando então as 27 cadeiras, ok? Bem, pessoal, agora nós temos que verificar como vamos efetuar os cálculos para definir quantas vagas cada partido tem direito.
O primeiro passo é definir o quociente eleitoral. O que é o quociente eleitoral? O quociente eleitoral é o número mínimo de votos que vai autorizar ao partido político, nesse primeiro momento, participar da disputa de vagas. Por que neste primeiro momento? Porque depois, quando fizermos esse primeiro momento de distribuição, vão sobrar vagas. Segundo o próprio Supremo Tribunal Federal, o próprio Código Eleitoral, para as sobras, todos os partidos políticos participarão da distribuição, inclusive os que não atingirem o quociente eleitoral. O quociente, então, eleitoral, ele serve para esse primeiro momento, tá bom? E como que nós chegamos ao cálculo do quociente? A gente pega o número total de votos válidos, portanto, vamos eliminar os votos em branco e nulos, e divido pelo número de cadeiras. O número total, se vocês observarem, vai dar 12 mil, estou considerando aqui, pessoal, dados do ano de 2016, tá? Então, vamos imaginar aqui um número de 300, você pega 338.193, vamos até usar o calculador aqui para a gente poder conferir esse resultado. 338.193 e vamos dividir por 27 cadeiras. Dá realmente, se a gente fosse observar 338.193 dividir por 27, daria 12.525. Só que eu estou usando uma estimativa para 2020. Então vamos considerar a estimativa que eu estou usando. 332.439 dividido por 27 cadeiras. 12.312,56. Esse número, diz a legislação, que se for a fração superior a meio, a gente tem que arredondar para o próximo número superior. Então, vamos considerar como quociente eleitoral 12.313. Então, para participar dessa primeira distribuição, o partido político tem que ter alcançado, no mínimo, 12.313 votos. Ok? Bem, vamos imaginar que o partido alfa ele vai ter direito a uma vaga. Para eu ver quem vai assumir essa vaga dentro do partido alfa, é aquele mais votado dentro do partido. Só que, veja, para aquele mais votado puder preencher essa vaga, ele tem que ter alcançado, no mínimo, 10% do quociente eleitoral. 10% de 12.313, se nós observarmos aqui o número mínimo, para você perceber qual o número mínimo de votos para preencher, é 1.231. Então, o número mínimo de votos, 1.231 votos. Ok? Para poder, então, preencher essa vaga. Ok? Então, para preencher essa vaga, o candidato tem que ter, no mínimo, 1.231 votos. Ok? Agora, nós vamos passar, então, para o quociente eleitoral e o quociente partidário. Vejam só. Então, observando esse quociente eleitoral, 12.313, com os dados de 2016 e pensando agora que os partidos disputam isoladamente, eu tenho somente esses partidos, então são 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 partidos alcançando esse mínimo. Então veja que o último partido é o PMDB, que na verdade hoje chama-se MDB, teve alteração, tirou o Pzinho, né? Ele apresentou 12.322. O primeiro partido fora dessa primeira distribuição é o PV, que é o Partido Verde, porque ele apresentou 11.943 votos. Então daqui para baixo não participam da distribuição de vagas, pelo menos neste primeiro momento. Daqui para cima participam. Para eu saber quantas vagas cada partido tem direito, eu tenho que fazer o cálculo do quociente partidário. Como que eu chego nesse cálculo? Eu pego o número de votos que o partido político apresentou, no caso aqui é o número de votos totais, 36.856, e divido, pessoal, pelo quociente eleitoral. Dividindo o número total de votos pelo número do quociente eleitoral, que foi 12.313, o quociente partidário do PP foi 2,99. No quociente partidário, eu desconsidero as frações. Então, quantas vagas inicialmente o PP possui? 2. E assim eu faço para todos os partidos que atingiram o quociente eleitoral.
A configuração, portanto, ficou da seguinte maneira. O PP apresentou 2 vagas, conquistou 2 vagas, o PSB também 2, o PSDB também 2, o SD, o Solidariedade 1 e assim sucessivamente. Estou trabalhando aqui somente com aqueles partidos que alcançaram o número de vagas, ok? Que alcançaram o quociente eleitoral. Dentro dos partidos políticos, eu vou ver agora, antes de passar para a distribuição de sobras, porque vocês vão perceber que eu consegui distribuir quantas vagas? 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Se são 27 vagas menos 15, quantas vagas vão para as sobras? 12. Só que antes de ir para a sobra, eu tenho que ver se dentro daquele partido político, internamente agora, os que tiveram maior número de votos, eles alcançaram um mínimo de 10% do quociente eleitoral, que você não vai esquecer, que é 1.231. Então, por exemplo, no PP, que tem direito a 2 vagas, o Wilson Pinheiro foi o mais votado, alcançou o mínimo do quociente eleitoral, que é 1.213, e o Pastor Átila também. PSB, 2 vagas? Sim, o Ender Marques e doutora Jussara. PSDB, Carrijo e Baiano. E assim sucessivamente. Vocês vão observar que todos aqui alcançaram o mínimo do quociente eleitoral dos 10%, que é 1.231. Ok? Se não tivesse alcançado, se pelo menos, vamos imaginar que o Tiago Fernandes ele tivesse, ao invés de 1.907, ele é o mais votado do partido, ele apresentou 1.200. Essa vaga do PRP, que inicialmente ele teria, vai para a sobra. Aí de 12 eu aumentaria para 13. Tá bom? Se faltam 12 vagas agora, eu tenho que distribuir as sobras. Como que é feita a distribuição de sobras? É feita vaga por vaga e para ocupar a vaguinha é a maior média dentre os partidos. E outra observação, todos os partidos políticos eles participarão da distribuição de sobras, independente se atingiu ou não o quociente eleitoral. Tá bom? Então nós vamos para a primeira sobra. Como que eu faço para distribuir, pessoal? Eu pego o número total de votos do partido, divido pelo número de vagas que ele já tem, mais 1. O denominador, então, é o seguinte, é o número de vagas que ele já tem. Por exemplo, o PP já tinha 2 vagas e eu somo mais 1. Por que mais 1? Porque é uma vaga que eu estou distribuindo agora. Aqui em cima é o quê? É o total de votos do partido. Então aqui vai ser o total de votos do partido dividido por 3. Vai dar 12.285,3333. Faço isso agora com todos os partidos. Por exemplo, no SD, aqui não vai ser por 3, vai ser dividido por 2, porque ele tinha uma vaga, mais 1, 2. Então todos vão apresentar uma média. Quem teve a maior média? O PP. Então o PP, vejam só, ele vai ter, ao invés de 2, essa primeira sobra vai para ele, então ele fica com 3 vagas. Quem que é o terceiro mais votado dentro do PP? Ricardo Santos, 1921. Atingiu o mínimo dos 10% do quociente eleitoral? Sim. Então já preenchemos quantas vagas? 16. Vamos agora preencher mais 11. Sobra o número 2, faço a mesma coisa, só que agora, veja no PP, ele tinha 2, passou para 3. É um novo cenário. Ao invés de dividir por 3, eu vou dividir por 4, porque é mais uma vaga que eu estou distribuindo. Sempre o denominador vai ser o número de vagas que o partido tem, mais uma vaga que você está distribuindo agora. Né? E lembrando, nesses casos aqui, veja que o PV não tinha nenhuma vaga. Eu vou dividir por quanto o total de votos? Por 1. 0 mais 1 é 1. Quem teve a maior média agora na sobra número 2? PSB, 12.160. Quem que é o terceiro mais votado? Porque tinha 2 vagas, agora é para o terceiro. Felipe Phelps, 2.961. Vamos para a sobra número 3. Olha só que legal. O PV, que estava sem vaga, pessoal, agora tem uma. Porque ele apresentou a maior média, 11.943. Zezinho Mendonça conquistou a sua vaguinha, porque ele foi o mais votado dentro do partido. Sobra número 4. O PPS alcançou a maior média, ele não tinha nenhuma vaga, passou a ter uma. Quem vai assumir? O Marquinho Rapadura, 1.271 votos. Quase, né? Se a gente pensar que lá no mínimo dos 10%, 1.231, quase que o Marquinho Rapadura não consegue preencher, porque ele alcançou 1.271 votos.
Vamos para a sobra número 5. Na sobra número 5, o PR, que não tinha nenhuma vaga, passa a ter uma, porque apresentou a maior média. Quem assume é o Doca Mastroianno, com 3.972 votos. Olha só que interessante no quociente eleitoral. Não basta eu ter muitos votos, depende da configuração do meu partido, o número de votos que os outros candidatos atingiram. Porque o Doca Mastroianno apresentou um número de votos muito significativo, está lá no top 10, se a gente pensar isoladamente os candidatos. Mas só agora que ele conquistou a vaga, porque depende do resultado também dos outros no partido, tá? Sobra o número 6, o PHS que estava com 0 passou a ter uma, porque apresentou a maior média, 10.790. Veja que ficou bem próximo do SD, quase que o Solidariedade pegou essa vaguinha. Nessa sobra número 6, o Ivan Nunes alcançou com 1.978 votos. Sobra número 7, agora sim o Solidariedade alcançou a maior média. Passou de uma vaga para 2. Solidariedade, que já estava com o Juliano Modesto, agora o Paulo César, PC, conseguiu assumir a sua vaguinha. Sobra número 8, o PDT, que tinha uma vaga, passou a ter 2. Quem assumiu no PDT foi a doutora Flávia Carvalho, 2.763 votos. Sobra número 9, mais uma vaga para o PP. Vocês vão perceber que o PP no município de Uberlândia tem uma participação bacana na Câmara. PP de 3 passou para 4, quem assumiu foi Pamela Volpe, 1.841 votos. Sobra 10, PSL, que é o partido do nosso então presidente, não tinha nenhuma vaga na Câmara, passou a ter uma, e quem assumiu foi a Michele Bretas, com 3.496 votos. Sobra número 11, PSB, que estava com 3, passou para 4, já estava com o Ender Marques, com a doutora Jussara e com o Felipe Phelps. Agora o Vilmar Rezende conseguiu a sua vaguinha. Sobra 12, que é a última sobra, quem preenche é o PSC, com 8.953 de média, passou de uma vaga para 2. E no PSC, quem vai assumir é o Ceará, com 1.803 votos. O que eu quero que vocês também levem em consideração é o seguinte, pessoal. Em Uberlândia, nós tivemos um cenário recente de algumas mudanças na Câmara, né? De vereadores que saíram. Então, eu não estou levando isso em conta, por isso que os nomes aqui mantêm. É mais para a gente ter uma ideia de configuração. Tudo bem? Olha só, aqui eu coloquei 2 gráficos, a legislatura 2017-2020 e a legislatura 2021-2024. Se vocês perceberem, em 2017-2020, o PP apresentava 19% na Câmara. Para 2021-2024, ele apresentaria 15%, uma pequena redução. Uma outra significativa mudança é que, por exemplo, o PMDB, que é o famoso atual MDB, tinha 4%, ficaria com 4% nessa nova legislatura, enquanto que lá em 2017, 7%. Então, vocês vão perceber que o PP sairia de 5 para 4 vagas, PSB aumentaria o número de vagas, sairia de 3 para 4 vagas, o MDB, que era o PMDB, né, de 2 vagas, olha só, passaria para 1 vaga. Então, nós temos aqui algumas alterações que a gente precisa analisar, não é? Outro ponto importante, com as configurações extraoficiais, eu trouxe aqui para vocês os partidos que representam 60% das vagas na Câmara Municipal. Os nomes que estão vermelhinho é porque não ocupam mais seus cargos na Câmara, tá? Não ocupam mais por algum motivo que não é o caso aqui discutir com vocês. Por exemplo, o PP, ele tinha 4 vagas. Lembra? Só para a gente voltar aqui, o PP no final ficou com 4 vagas. Só que hoje, esses nomes que estão assinalados em vermelho, que tinham sido eleitos e seriam eleitos em 2020, caso disputassem, eles não estão ocupando a Câmara neste momento. O pastor Átila Carvalho está. Aí nós temos o sargento Edinaldo, Cleiton César, Ayrton Pial. Estou levando em consideração os votos de 2016, os top 10, que são pessoas que teriam oportunidade de, em 2020, aumentar o número de votos e ser eleito por aquele partido, né? PSB, nós temos alguns nomes também. A doutora Jussara permanece, né? O Ender Marques, Felipe Phelps, não. Temos outras pessoas aqui que
Por exemplo, Jerônima Carlesso, William Alvorada, Vilmar Rezende, Sérgio do Bom Preço. Aqui a oportunidade de trabalhar este ano para conquistar os seus votos. PSDB. O PSDB, só voltando aqui, ele teria direito a 2 vagas, né? O Carrijo ocupa, né, a posição na Câmara, Baiano não está mais, né? Agora Norberto Nunes, David Tomás, Carlito Cordeiro teriam uma oportunidade em 2020. Então, o que nós temos que observar? Com essas novas configurações, alguns seriam eleitos e outros não. Aí eu trouxe o seguinte dado. Por exemplo, Carrijo, isoladamente, ele apresentou o maior número de votos no município de Uberlândia, 5.716 votos. Ele seria eleito em 2016 e 2020 se permanecesse com esse resultado e os eleitores fossem fiéis ao seu candidato. O interessante é o caso aqui do Ismar Prado, Rodi, eu não sei como se pronuncia, Zezinho Mendonça. Não estou levando em consideração o histórico do candidato, até porque eu não conheço a maioria deles. Estou aqui trabalhando com números. Por exemplo, o Ismar Prado, ele foi eleito em 2016. O Ismar Prado, ele era do PMB. PMB, não sei qual que é a configuração hoje não, viu gente? Ele não seria eleito em 2020. Mesmo apresentando 4.184, estando no top 10 dos resultados. Por quê? Vamos voltar lá para aquele slide em que eu mostro quantas vagas o PMB possui. O PMB, pessoal, ele não teria alcançado nenhuma vaga. Mas peraí, o total de votos do partido foi 4.335. O que significa? O Ismar, ele apresentou quase a totalidade de votos do partido. Então, o que isso nos remete? Não basta você ter um excelente resultado, se eu não tenho outros candidatos também que tenham um bom resultado. Né? Veja, o partido não alcançou nenhuma vaga e ele não seria eleito em 2020. Rod, 3.903. O Rod era do PR. Vamos voltar lá. PR. O PR, pessoal, teria direito a uma vaga. Certo? O PR, quem preencheu essa vaga? Doca Mastroianno com 3.972. O Rod, 3.903. Por pouquíssimos votos, por conta do partido ter direito a uma vaga, ele não foi eleito. Entenderam? Então é importante que nós tenhamos essa mentalidade e entender que o sistema proporcional é um sistema que leva em consideração o número de votos do partido e do candidato, e é importante que eu tenha naquele partido político candidatos que satisfaçam as vontades dos seus eleitores para chamar voto para aquele partido. Caso contrário, não adianta ter uma pessoa ter muito voto, ficar no top 10 do município, mas o partido não ter direito à cadeira. Ok? Então é isso. Fizemos uma análise bacana do município de Uberlândia. No meu canal do YouTube nós temos análise de outros municípios, Tupaciguara, Unai, Araguari, Patrocínio, tá bom? Qualquer dúvida pode me procurar pelo WhatsApp ou por e-mail, cursosbrunooliveira@gmail.com. Tchau, tchau.